Oi, oi, gente, tudo bom? Eu espero que já esteja gravando, já esteja tudo certo. Sejam muito bem-vindos, né, a mais uma aula, a primeira aula, né, do Nizila Caminhos Ancestrais das Tradições Afroatlânticas. Essas nossas aulas vão ser gravadas para que elas possam ser revisitadas, para que vocês possam estar sempre consultando elas. Enfim, vamos partir, vamos mergulhar de cabeça. Então, essa é a aula 1, onde a gente vai entender um pouquinho melhor quais que são as origens e as filosofias das religiões de matriz africana, né? Então, onde que elas se originaram? Elas se originaram em África, então a gente vai lá buscar essa matriz filosófica africana e entender como que essas origens africanas elas atravessaram o Atlântico e hoje em dia elas se reverberam em algumas não, né? Nas religiões afrodiaspóricas, afroatlânticas que a gente vai estar estudando no decorrer do nosso curso, né? Então, essa é a aula 1, as nossas referências bibliográficas que a gente vai estar usando. O artigo, né, que vocês acessam através da plataforma do Classroom, das culturas e religiões africanas, a experiência mítica africana, né? Da Arminda Fernando Felipe. Vocês têm esse artigo em PDF, assim como vocês têm o artigo um pouco mais canonizado, né, do John Beach, que é African Religions and Philosophy, né, que é o artigo que a gente vai falar sobre o medo, o mal no pensamento, desculpa, né? O mal no pensamento africano, que é um texto que a gente vai encontrar dentro de African Religions and Philosophy, que é o texto, um dos livros, né? Que a gente percorre. Então a gente tem 2 artigos para embasamento, né? E um desses artigos ele é encontrado dentro de um livro, né? Ele é uma parte que eu retirei de um livro para que a gente possa tá dialogando aqui hoje. E daí a gente vai para o primeiro ponto, né? Então, como a gente está trabalhando com um autor que é um cânone dentro da filosofia africana, que é o John Beach, a gente vai iniciar a nossa aula com esse grande ancestral, né? Então a gente convida ele para fazer essa travessia junto com a gente e ele vai estar trazendo trazendo essa citação, né, que a religião não é a parte da vida africana, ela é a própria vida. Né? Então, como que a gente pode fazer esse entendimento e esse mergulho para dentro da filosofia africana, entendendo que quando a gente vai estudar um curso, quando a gente vai fazer um curso, né, de introduções às religiões afroatlânticas, afrodiaspóricas, de matriz africana, brasileira, religiões afro-brasileiras, enfim, a forma qual vocês se sentem confortáveis para estar conversando, né, sobre essa manifestação filosófica da vida, né, a gente vai entender que essas todas são manifestações da própria vida e como que esse entendimento filosófico ele nos aloca dentro da aula de hoje, né, onde os nossos objetivos são compreender esse entrelaçamento entre a cultura, a religião e as tradições africanas, né, essas tradições filosóficas, essas tradições africanas, analisar a mítica, né, enquanto fundamento filosófico e político, e refletir sobre essa noção de mal a partir da ontologia africana, né? Então, como que a gente vai se desdobrar dentro de todos esses caminhos? Prontinho, aqui. Vamos lá, então. Eu inicio com uma citação, né, para que a gente possa abrir os nossos caminhos, e uma citação da Felipe, né, que é a Arminda Felipe, né, que é uma das autoras que a gente utiliza que a gente convida para fazer essa travessia junto com a gente, e ela nos agracia, né, com uma potência incrível, é, contemporânea, né, para que a gente possa fazer esse entendimento desse mosaico cultural, que é a cultura, né, africana e como que ela atravessa o Atlântico, mas enfim.
A citação é que significa que no seu mosaico cultural existir é sentir, e experienciar a vida inserida no dinamismo de um círculo aberto para o infinito, para o outro. A identidade cultural dos povos africanos é marcada por hábitos, costumes e crenças. Entre estas crenças destaca-se a religião. Então, a religião é essa forma, né, de organização, né, que a gente pode entender, essa forma de organização filosófica, né, que a gente pode entender que o continente africano ele fez com que algumas de suas crenças se organizassem. E a gente vai entender também, né, no decorrer da nossa travessia, ou enfim, a gente vai buscar caminhos de compreensão de como alguns elementos, né, como o fogo, ele carrega outras facetas para além dessas facetas que já nos foram colocadas, né? Então, o fogo aqui ele é visto aqui enquanto uma força que congrega e cria uma maior coesão, e por isso é concebido como consciência do homem, o homem que sente, pensa e age filosoficamente, crenças filosoficamente em suas crenças, né? Entre estas crenças destaca-se a religião. Então, como que a gente pode fazer esse destaque dessa religião, né? Desse pensamento filosófico que atravessa outras coisas para além do elemento? Então, daí aqui na imagem eu trago, né? Como a potência do ser carregando os elementos, né? A terra carregando o fogo, né? Sublimamente eu sublimei a água, né? Mas porque é a essência da vida, somos nós, e a gente vai ter uma aula onde nós vamos nos desdobrar para esse entendimento mais terreno, né? Do que mais terreno. Gostei. Porque, enfim, na aula sobre água a gente conversa um pouquinho melhor. Trago para compor junto com a gente, e além de compor, fazer essa travessia, que na verdade são teóricos hoje ancestrais que ajudam-nos a compor melhor o nosso pensamento e nos auxiliam numa travessia, numa eterna travessia de retorno a esse continente que está dentro de nós mesmos, né? Um continente que carregamos, uma terra que carregamos conosco no nosso corpo. Então, Marimba Ani, ela vai trazer que a cultura é o nosso sistema imunológico. Então, quando a gente vai falar de sistema imunológico, a gente vai falar de diversas construções, de construções corpóreas do sentir, né, e anatômicas, né, do corpo, da carne, que vão configurar a nossa existência filosófica, né? Então, o convite que eu faço a vocês, né, e são desses dois teóricos que, em suas palavras, me acolheram muito e me acolhem até hoje, que é a Marimba Ani e o Cheikh Anta Diop. E a Marimba Ani inicia, né, a travessia do livro Yurugu, né, que está referenciado no slide anterior, com o seguinte provérbio africano: se a cerca não tiver estacas, ela irá cair. E a gente estaca as estacas, né? A gente finca as estacas na terra, né? Então, se a gente não, se essa cerca, né, também não estiver muito bem fincada numa terra boa, né, na nossa terra, ela vai cair, né? E daí a gente decanta um pouquinho, né? A gente mergulha um pouquinho nessa bibliografia complementar que eu trago para vocês, que são as palavras da Marimba Ani no livro Yurugu, onde ela vai tecer um pouquinho desse entendimento que a gente pode fazer dessa dualidade, dessa bipolaridade que abraça a construção do Ocidente, né? E por consequente, né, abraça a construção dessa filosofia que nos foi apresentada até no então, que hoje em dia a gente vem construindo de uma outra forma, numa outra roupagem, né? Então,
lendo um pouquinho dessa citação, né? Dualidades abundam, abundantes, né? Constituindo nossa civilização. Nossa religião tem como premissa o bem e o mal, e certamente não poderia existir se não fosse a presença do mal, que lhe confere significado e eficácia. Nós analisamos o trabalho unitivo da arte em forma e conteúdo, e nós construímos uma lógica baseada em certo e errado. Nossas línguas são de sujeito e objeto. Nossa ciência é uma do provável contra o improvável, o praticável oposto ao impraticável, matéria e antimatéria, tudo revelando mais da natureza da mente do cientista do que a natureza real do universo físico. Nós vemos o mundo como delicadamente constituído de tantos os termos que em um sistema infinito de pares contrastantes quanto unidos pela tensão que existe entre eles. Para ser claro, um termo em cada caso é por definição se maior valor do que o seu oposto. Em grande medida, então, o mito da consciência da Europa Ocidental é o mito das oposições bipolares. Então, Robert Armstrong, quando ele vai escrever, eu não lembro como que é a tradução, de Wellspring, on the Myth and the Source of Culture. E a Marin Ballani, ela traz essa citação, né? Ela traz essas palavras do Robert Armstrong no livro Urugu, quando ele vai trazer a definição da própria sociedade ocidental, né? Da própria constituição e construção de como que a sociedade ocidental ela se articula e ela se imprime. E a partir disso, a gente vai entendendo, né, como que a lógica ocidental funciona, e a gente vai mergulhar nessa mística africana para entendimento dessa ontologia vivida, né, de como que essas ontologias filosóficas afrodiaspóricas, afroatlânticas, elas nos atravessam, mas para além, nós carregamos ela conosco. Ela está a ser carregada conosco porque ela está junto de nós, né? Ela é terra assentada na essência da nossa carne, né? Então, como essa espiritualidade, ela é lida na ontologia vivida enquanto categoria filosófica, né? Então, a espiritualidade, ela vai ser entendida enquanto algo necessário para entendimento da construção e da concepção e do entendimento da ontologia, né? A ontologia sendo entendida enquanto o estudo do ser, e entendendo que a gente vai incorporar a espiritualidade como uma categoria filosófica, a gente não vai conseguir, de forma alguma, compreender a existência do ser se a gente não considerar a espiritualidade que está envolta a ele, né? Então, os provérbios, mitos e rituais, eles são expressões epistemológicas para a construção dessa ontologia, né? Onde a gente vai atravessar uma coexistência temporal, onde o passado ancestral, o presente vivo e o futuro do que ainda não existe, do que ainda não é nascido, eles coabitam, eles coexistem, né? Então, o movimento ambientalista recentemente vem dizendo que a Terra ela não é um presente dos nossos ancestrais, mas sim um empréstimo dos nossos não nascidos ainda, né? De quem está, dos nossos filhos, no caso. E é exatamente isso, né? Uma existência para que nós consigamos entender o princípio ontológico filosófico africano, né? A gente precisa entender toda essa mística africana que atravessa o passado ancestral, o presente vivo e o futuro não nascido, que coabitam e coexistem dentro da nossa própria existência corporal e corpografada, cardiografada dentro do nosso ser, né? Dentro da nossa carne. Então, esse é o livro, né, African Religions and Philosophy, onde John Beach ele vai trazer, né, onde John Beach, um dos maiores teóricos, né, que vai sistematizar e argumentar acerca das religiões africanas, enquanto não princípios supersticiosos, né, não enquanto superstições, mas principalmente enquanto sistemas complexos de sentido. Então, como que a gente vai entender a forma a qual as religiões africanas se organizam em um princípio filosófico,
né? Então, como essa filosofia africana e toda a vida é uma experiência profundamente religiosa e, portanto, uma experiência profundamente filosófica. Então, como uma coisa é indissociável da outra, né? E dentro dessa indissociabilidade, a gente vai entender que a palavra religião, ela, a gente, entendendo, né, que ela vem do latim religare, ela sugere que houve uma desconexão, né? Quando a gente pensa nessa religião atrelada a religare, né, esse latim religare, a gente vai propor uma desconexão entre o humano e o sagrado, né? Então, a gente vai romper com uma concepção total, com uma completo entendimento, né, do que uma concepção ontológica. A gente vai se perder, né, dentro da travessia ontológica do ser sujeito, né? Porque como tudo participa, tudo é sagrado. Então a religião tradicional, ela resume-se nessa visão espiritualista, mística, né, de que todas as coisas elas coexistem, elas coabitam, né? Então, no início do texto O Mal no Pensamento Africano, né, que a gente vai encontrar dentro do livro African Religion and Philosophy, a gente vai entender também, principalmente, na verdade, não somente através desse texto, mas como as nossas os desdobramentos que acontecem na nossa existência, eles estão intrinsecamente conectados não somente a algo que se dá no material, mas principalmente dentro das imaterialidades que nos rodeiam, que nos adoram, que estão a nos rodear, né? E daí eu concluo, né, essa travessia, né? A gente concluo nada, né? A gente fecha esse primeiro caminhar, né? Esse primeiro atravessamento, pensando algumas ontologias, né? Então a gente vai pensar ontologicamente porque é um dos princípios que nos orientam, né? Dentro dessa travessia, dentro desse curso. Então, em parte, pelo seu itinerário, a filosofia africana ela nasce dessa relação com o outro, o infinito, aquele que me transcende, enquanto o outro, pela sua contingência e finitude, é o que partilha comigo a sua existência. Então, a gente não consegue existir sem a existência do outro, e o outro, dentro da sua infinidade ou dentro da sua finitude, é a infinidade que me contempla dentro da minha finitude também. Então, como essa partilha existencial, ela configura o nosso eu, o nosso eu e a nossa constante construção ontológica desse eu, né? Então, algumas perguntas que ficam para que a gente possa continuar a nossa travessia, para que a gente possa seguir dentro dos desdobramentos que essa aula nos possibilita, né? Então, como essas concepções que estudamos se manifestam nas tradições afro-brasileiras, né? Então, vamos trazer, né? Vamos trazer para o mural, vamos trazer para as nossas reflexões como essas concepções que a gente estuda, elas se manifestam nessas tradições afro-brasileiras, como a filosofia africana ela propõe a escuta desse invisível do ancestral e do coletivo enquanto bases filosóficas epistêmicas. E quando a gente fala desse invisível, não que a gente precise visibilizá-lo para que a gente precise escutá-lo, né? Então vamos fazer esse exercício de que o invisível não necessariamente ele precisa se tornar visível para ele garantir um significado, né? A gente precisa pensar na potência da invisibilidade e da composição a partir e com ela, né? E se essa religiosidade não for um religar, mas uma ligação que nunca se rompeu, né? O que isso nos ensina sobre ser, tempo e comunidade, né? Então, eu deixo vocês aí com esse barulho para que a gente possa continuar a nossa travessia. Foi um prazer, né, abrir os caminhos com vocês e que a nossa ancestralidade esteja sempre a abrir, iluminar e ser os nossos caminhos
para que nós possamos sempre alimentar o ori uns dos outros, para além de com comida, mas com bastante afeto, com bastante conhecimento, com bastante sabedoria, né? E realmente que a fé esteja a nos afetar, né? Muito obrigada pelo caminho por esse início de caminho até aqui.